Galera, estamos de volta. Estamos de volta aqui, nosso estúdio Spio Web TV, no Cultura em Si. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma mensagem de paz para todo mundo, com as sisters. Mas primeiro eu vou voltar a falar, eu vou mostrar uma reportagem que a gente fez com o Dr. Hilton Jovita, esclarecendo quais são os deveres do consumidor. Antes disso, eu queria agradecer ao J.A. Maranhão, que nos presenteou com esse livro, como presenteou meu amigo Will. O lançamento dele vai ser dia 1º de agosto, lá na livraria Talmindim. Inclusive, esqueci de falar, mas eu queria agradecer bastante a Isabela, que nos presenteou com uma reportagem lá na livraria Talmindim, um lugar encantador. Rapaziada que gostar de livro, gostar de leitura, lá tem livro de todos os tipos, para tudo que você quiser lá, eles vão indicar um livro muito bom. Inclusive é uma leitora assídua, a Isabela. Então, Isabela, obrigado pela disponibilidade da reportagem com a gente. Falou muito sobre o consumo dos produtos dos livros, né? Então, mas fica de olho aí na reportagem do Dr. Hilton Jovita, que ele vai esclarecer um pouco sobre os deveres do consumidor. Estamos aqui com o Dr. Hilton Jovita. Hoje o nosso programa vai falar um pouco sobre consumismo e ele vai dar algumas orientações no que diz respeito a esse consumismo desenfreado. Doutor, me explique para mim e para os nossos telespectadores um pouco sobre esse consumismo. O que ele gera na nossa sociedade? Então, primeiramente, bom dia a todos os telespectadores, né? Bom dia, Artemísio. Gostaria de consignar que é uma honra participar aqui do programa, né? E, em suma, discorrendo em linhas gerais acerca desse quadro, a sociedade, nós vivemos num mercado capitalista, certo? E as relações de consumo, elas se tornam cada vez mais crescentes à medida que a economia do país começa a se desenvolver. Esse é um quadro que nós começamos a notar a partir da Revolução Industrial, né, lá no século XIX, quando surgiu esse modelo, né, lá na Inglaterra, e foi disseminado para outros países. Então, a partir desse momento histórico, de um século e meio para cá, a sociedade ela começou a ser pautada na relação de consumo. As pessoas começaram a comprar mais, a comprar muito, a alimentar uma indústria crescente, e isso tem uma geração de causa e efeito, né? O que ocorre? Ocasionalmente, você pode comprar aquilo que não é necessário para você, e ocasionalmente você compra mais do que você pode arcar. E isso tem um impacto negativo nas relações de mercado. Então, o que nós vemos hoje é um processo massivo, né, de endividamento da sociedade brasileira. Nós vivemos um momento de transição econômica, né, em que a classe média ela teve um boom econômico muito grande na década de 90 e nos anos 2000, e houve um estímulo excessivo do consumo. Só que esse estímulo ele não foi racionalizado, né? Comprou-se muito e comprou-se a esmo, né? E é importante não somente você realizar a venda, é importante para o lojista, para o comerciante, para o industrial, que você receba também aquilo que você vendeu. E o que nós vemos? Uma sociedade que comprou em demasia, mas ao passo em que a sua renda não cresceu, foi corroída por indicadores de inflação, e acabou-se a criar uma massa de pessoas endividadas e com um cadastro negativado, né? E, nesse sentido, nós vivemos uma situação em que existem mecanismos cada vez crescentes, né, de filtros para barrar essas pessoas cujo cadastro foi negativado. E isso ocasiona, sem sombra de dúvidas, um impacto negativo na economia. Então, nós vemos no nosso país que há uma ausência de planejamento financeiro, né, principalmente nas pessoas de classe média, né, das classes B e C, né, B, C e D. E o que ocorre? A pessoa não tem um planejamento financeiro, né? Ela sabe qual é a sua renda fixa, quanto ela ofere, mas ela não tem a mínima noção de quanto ela gasta. Então, para você ter uma ideia, em países como, por exemplo, Singapura, existe uma disciplina, né, de controle financeiro desde a mais tenra idade, né? As crianças vão para a escola, lá elas recebem um valor, né, dos pais, e elas têm que realizar uma gestão daquele valor. Então, essas crianças elas vão crescendo com uma noção de consumo racional.
Elas crescem sabendo que elas têm uma quantidade X de recursos e que devem ser gastos em uma quantidade X de despesas. Por quê? Ocasionalmente você tem despesas imprevistas, né? Sabemos que a vida é incerta. Sim. E ocasionalmente você sofre algum tipo de prejuízo, você adoece, enfim. E você tem que ter uma reserva financeira. E isso é muito raro de ocorrer no nosso país. Então, algumas fontes de pesquisa, elas estabelecem que o brasileiro praticamente é um povo que ele não tem reservas financeiras. Então, seria importante, então, João Vitor, a gente frisar para os pais e para os educadores em geral, que eles deveriam fazer uma educação financeira com as crianças, primeiramente para eles não se tornarem adultos devedores ou consumistas em potencial que não conseguem pagar sua dívida. Bem, João Vitor, a gente estava... Durante a semana nós colhemos alguns depoimentos, né, inclusive apresentaremos, e alguns telespectadores nos perguntaram os deveres do consumidor, porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que protege muitas coisas, mas e os deveres? Quando eu faço algum acordo que eu vou comprar, tem muitas pessoas que pensam, não vou pagar, quando for mais na frente, eu vou na justiça, não pago. Como é que isso funciona? Sim. Infelizmente, ainda existe uma cultura, né, de comprar e não realizar o pagamento em determinada parcela da população, né? Isso é uma parcela muito específica, né? Na maioria das vezes, o consumidor ele deixa de honrar seus compromissos, né, em virtude dessa desorganização financeira que eu mencionei anteriormente. Então, o problema não é consumir, deixando bem claro. O problema é consumir de maneira racional, de forma organizada. Por quê? O comércio ele depende não somente da venda, ele depende do recebimento, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor ele garante ao consumidor uma série de benefícios, de prerrogativas, né? Ele salvaguarda os direitos do consumidor. Mas é necessário também que o consumidor ele tenha ciência que ele também, ao firmar um pacto, né, com o vendedor, com aquela pessoa que está lhe fornecendo o produto, existe até um brocado, né, um ditado no direito civil que diz que o contrato é lei entre as partes. Então, a partir do momento que você assume aquela responsabilidade, você assume também um rol de direitos, mas você também assume o dever de solver aquele débito. Né? Tem a obrigação de pagar. E ocorre ainda muito na nossa sociedade a questão da elevação dos números de inadimplência, né? E isso pode ser resolvido através, na maioria das vezes, da conciliação, da mediação, que é o melhor caminho, né? Existe o outro ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, é necessário que o consumidor ele também tenha essa noção de que, para que o lojista, para que o fornecedor ele continue ofertando aquele serviço, ele é necessário que receba aquele recurso que ele despendeu para vender o recurso, né? Porque caso ele não receba, prejudica a cadeia econômica. Você deixa, às vezes, de empregar funcionários, você deixa de expandir seu negócio, você deixa de investir em tecnologia, de investir em estoque, em razão de gerar renda. E quando você adquire o produto, você adquire também um serviço, você necessita da assistência. Então, é necessário que o consumidor também tenha ciência da obrigação principal, que é a de adimplir com o crédito, né, que lhe foi concedido. Que o consumidor tem que ficar informado sobre a necessidade de cumprir aquilo que foi acordado, não é isso, doutor? Tem que acordar, ele tem que acordar para a vida, bora pensar assim, se fez o acordo que comprou, tem que fazer o acordo, tem que cumprir aquilo que deve ser pago. João Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Nós vou falar um pouquinho só dos deveres, né? Vamos falar um pouquinho dos deveres. Tem dever de pagar. Depois que eu acordo a forma que eu vou pagar, se eu não conseguir, eu posso entrar em contato diretamente com o meu fornecedor e ele pode fazer alguma negociação para que eu quite essa dívida? Sim, sim. Conforme eu mencionei anteriormente, né? Hoje em dia, inclusive, o novo Código de Processo Civil ele pauta muito na questão da mediação e da conciliação. Então, o melhor caminho para a resolução de qualquer dissídio, ou até mesmo para impedir, né, que ele aconteça, é
a mediação é a conversa. Então, a partir do momento que você deixa de honrar um compromisso, mas que você chega para o seu credor, no caso, para o seu fornecedor e você menciona, olha, em virtude disso, disso e disso, desses motivos, eu não estou conseguindo solver meus débitos, eu tenho certeza que ele vai enxergar a sua boa-fé em relação àquele débito. E que, na maioria das vezes, você consegue um bom desconto, né, consegue um parcelamento, porque é interessante também para o credor, porque ele vai estar recebendo um débito que era considerado praticamente como perdido, né? Enfim, então é necessário que quando você passar por esse tipo de situação, você jogue limpo com o seu credor, jogue limpo com o seu fornecedor, converse com ele, tente um parcelamento diferenciado, uma forma com que você tenha a capacidade de realizar o adimplemento daquele débito. Então fica a dica para todo mundo. Pessoal, comprou, temos a obrigação de pagar, temos que pagar, nós temos inúmeras maneiras de resolvermos uma dívida. Então, eu queria agradecer ao doutor Hilton Jovita por ter nos recebido, por ter respondido alguns dos nossos questionamentos. A galera que tiver alguma dúvida, quiser mandar lá no nosso WhatsApp, 992173483, ou então nas nossas redes sociais, viu, doutor? SPIA Web TV, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso aplicativo, no nosso endereço na internet. Todo mundo participando, todo mundo compartilhando. Quem tiver dúvida, manda lá para a gente, que a gente vai tentar responder todos os questionamentos sobre isso. Gente, cultura do consumismo, ela é pautada na mídia, ela é pautada nos costumes, ela é pautada na necessidade. Então, mesmo que isso tudo influencie a nossa vida, nós temos que entender que nós temos deveres, não é isso, doutor? Temos deveres a serem cumpridos, então vamos cumprir, gente. Então, fica aí mais um pouquinho, que daqui a pouco eu volto com mais entrevistados.